agora gastroenterites e diarreias aí, para atenção básica. Bom, as gastroenterites, né, todo mundo já sabe, né, uma inflamação dos revestimentos, né, do estômago, do intestino e intestino delgado e intestino grosso. Que, na verdade, o que acontece? A gente sempre pensa em gastroenterite, né? A gente sempre pensa, né, aquela gastroenterite, né, infecciosa, né? Que a pessoa vai para uma festa, come uma comida diferente, né? Mas, na verdade, a gastroenterite ela tem diversos fatores, né? Diversas causas, e não só a questão da causa infecciosa, né? Então, nós temos que também pensar nas causas tóxicas, nas causas muitas vezes relacionadas até qualquer mesmo uso de substâncias que causem, por exemplo, até o próprio álcool pode levar a um quadro de gastroenterite por lesão mesmo na parede do intestino, né? Então, e daí dá esse quadro inflamatório. Ele é uma coisa que a gente pensa muito só mesmo na parte da parte infecciosa, né? Que muitas vezes tem mais tratamento, né? E que o médico se depara mais por ser mais corriqueira, né? No dia a dia, né? Então, na verdade, ela pode ser, né, adquirida, né, por causa de alimentos, né, pela água ou de pessoas para pessoas. Mas a maioria dos casos que a gente vê são os infecciosos mesmo, que o médico da atenção básica se depara no dia a dia, seriam os casos infecciosos. Como o Brasil não tem muita estatística, né, a gente pode ver que temos que pegar dos Estados Unidos, né, que é um caso para cada 6 pessoas ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não consegui achar o dado, mas não deve ser muito diferente disso, né? E a prevalência, né, de casos, né, na verdade, a incidência, né, de casos é muito alta, né? Todo mundo já deve ter passado por uma gastroenterite aí na sua vida, né? Dificilmente alguém vai passar a vida sem uma gastroenterite ou sem uma cefaleia, né? Que são as coisas bem corriqueiras, né, da vida, né, do cotidiano, né? Então, é um assunto bem interessante para a gente passar para a atenção básica e tentar trazer algumas coisas importantes aqui do quadro da gastroenterite. Os sintomas principais, né? A gente já está cansado de saber isso aí, né? Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, desconforto abdominal, mas a maioria dos casos é autolimitada. E acontece o quê? Uma perda de líquidos e eletrólitos, e essa perda de líquidos e eletrólitos é a principal fisiopatogenia para levar os problemas mais sérios que elas podem causar, né? Mas a maioria dos casos é autolimitada, sem grandes problemas, né? Resolução sem grande problemática para o médico, e muitas vezes o paciente precisa mais do conforto mesmo do médico explicar para ele que os sintomas são autolimitados, que não é necessário, na maioria das vezes, o antibiótico, apesar de que existe uma pressão do paciente hoje em dia, e a unidade básica passa bastante por isso, que é de sair com a prescrição do antibiótico, sendo que muitas vezes não tem essa necessidade, entendeu? Até mesmo dos quadros de gastroenterite infecciosa, muitos deles não é necessário o antibiótico, só muitas vezes em casos específicos. O problema maior dessas gastroenterites são as crianças e os idosos, né? Porque a criança desidrata muito fácil, né? E aí muitas vezes tem que internar a criança para fazer a reposição venosa, né? Porque criança, quando desidrata, começa a ficar perigoso, né? E o idoso também. Desidratação no idoso também é sempre um perigo, né, constante, né? Então, muitas vezes, os casos que precisam de internação são esses casos que está relacionado ao idoso e à criança aí. Os casos em adultos normalmente não tem nenhuma repercussão, né, maior, né? Então, adulto realmente passa fácil, né, por esse tipo de situação aí da gastroenterite. Mas ainda é uma coisa que mata muita gente ainda no mundo, né?
1,5 milhão de mortes em crianças no mundo. Se a gente pensar nesse número, é bem impactante, né? E, na verdade, na verdade, esse número já até diminuiu bastante. E há 10, 15 anos atrás, esse número era muito maior, na faixa de 6 milhões de mortes ano. Então, já está até bem melhor, porque a população humana, né, esses locais menos desenvolvidos, já melhorou bastante, até a questão mesmo sanitária, né, questão de saneamento básico, até mesmo da parte de hidratação, de recursos médicos nessas regiões, já está melhorando bastante. Então, morre muita gente ainda, mas já está bem melhor do que há mais tempo, né? E aí vamos para as etiologias, né? Elas podem ser causadas por vírus, bactérias ou parasitas, né? E como eu falei, as outras causas que são as causas, né, da questão muitas vezes intoxicação também, entendeu? Então, mas a gente vai se ater mais nas etiologias aqui dos vírus, bactérias e dos parasitas. Os vírus de maior frequência, né, são o norovírus e o rotavírus. Isso aí também é até a questão da prova aí, né? Então, eu falei que a minha prova vai ser daquelas que antes da prova vai ser uma nota menor, mas vai melhorar bastante, porque as minhas respostas vão estar bem objetivas aí na prova. Então, a questão é o norovírus e o rotavírus, que são os vírus de maior frequência. As bactérias de maior frequência são Salmonella, Campylobacter, Shigella, Escherichia coli e Clostridium difficile. Inclusive, nos Estados Unidos, esse Clostridium difficile aumentou muito a prevalência por causa da questão até mesmo ele desenvolveu uma mutação. Então, ele está se tornando nos Estados Unidos, a gastroenterite infecciosa é o Clostridium difficile. E os parasitas de maior frequência são a Giardia e o Cryptosporídeo. Então, vamos passar para o slide. O diagnóstico o principal fundamentação diagnóstica é a avaliação clínica, né? Um bom exame físico, uma anamnese bem feita, é isso tudo que nós médicos já estamos cansados de ouvir aí, né? Mas a gente tem que sempre estar tentando, né, fazer isso da melhor maneira possível, porque esse, para mim, é o segredo da medicina, né? Uma boa anamnese e um bom exame físico, você consegue resolver a maior parte dos problemas, né? Sem muitas vezes ficar recorrendo muito a exames desnecessários e custosos para o sistema todo de saúde. Então, a gente até pode ver ali o exame de fezes, que a gente pensa muito, né? Pode ser feito? Pode, mas muitas vezes você vai ter que usar um PCR no exame de fezes para tentar identificar um vírus específico ou uma bactéria. Isso é muito custoso e se torna inviável em países em desenvolvimento, como, por exemplo, o nosso, o Brasil, e vários outros aí subdesenvolvidos aí, então, na África, né? Então, a questão mesmo que tem que se ater na avaliação clínica, na anamnese, exame físico, fazer o diagnóstico da questão principal e iniciar o tratamento. Você pode pedir o hemograma, por exemplo, é um exame razoável que você pode, por exemplo, se ater na questão da eosinofilia pensando numa parasitose. Mas muitas vezes também a eosinofilia, se for uma criança alérgica, também pode dar alteração. Então, um exame também não é específico, mas pode ajudar um pouco em alguns casos, né? Para causas parasitárias, né? E em outros, por exemplo, às vezes para descobrir uma anemia grave, que pode fazer uma complicação do caso da gastroenterite, né? Mas basicamente mais para isso, né? E muitas vezes também para ver se não tem uma leucocitose com desvio para a esquerda, para você pensar em gastroenterite infecciosas, né? Então, o hemograma também pode ajudar nesse sentido aí. Bom, o tratamento, né, como todo mundo já sabe, né, reidratação oral,
ou às vezes até venosa, né? Quando a questão está, igual eu falei, daqueles casos mais complicados, de idoso e crianças, pode ser necessário internar para hidratar de forma venosa esses pacientes, né? E uma coisa que mudou bastante, e que até a questão mesmo que reduziu bastante aquela mortalidade das 6 milhões de crianças por ano, é a questão do soro caseiro, já que foi muito batida, mas que é sempre importante você pensar na hidratação com soro caseiro, né? É uma pitada de sal, uma colher de açúcar com um copo de 200 ml, você ir ofertando isso para evitar a desidratação, né? Que os casos mais graves podem evoluir para óbito simplesmente por hipovolemia e questão mesmo de desidratação severa, né? Então, são casos totalmente evitáveis. Então, muitas vezes, se os pais já começarem a introduzir nessas crianças a hidratação em casa, com soro caseiro, muitas vezes evita a internação. Então, eu mesmo, com a minha nenê pequena, ela teve um quadro de gastroenterite e ela ficou desidratada, né? Que a gente avalia, né? Até pela fontanela. A fontanela está um pouco depreciada, que ela ainda não tinha 1 aninho e pouco, então eu fiz a questão da reidratação dela em casa. Você pode comprar já esses soros também que vendem em farmácia, né? Que são muito bons também, já vem com as dosagens todas prontinhas de sódio, tudo certinho, e você vai ofertando, porque aí você muitas vezes não precisa de levar nem para o hospital, né? Não precisa nem de fazer uma hidratação venosa, mas é importante ficar atento, porque isso acontece às vezes até dentro da nossa casa, né? Então, lembrando de um caso desse específico da minha nenê, que a gente não conseguimos não precisar levar para o hospital por conta dessa hidratação mesmo em casa, via oral, que evoluiu muito bem. E ficar de olho também na questão dos antidiarreicos. O pessoal usa muito, né? Gosta de usar muito antidiarreico, mas muitas vezes é bom pensar bastante, porque você pode estar lidando com uma gastroenterite infecciosa, né? Então, esses antidiarreicos, você dificultando a eliminação do líquido, realmente, você muitas vezes segura também a toxina dentro do intestino e, em vez de melhorar a pessoa, você piora ela, porque você está dando uma substância para evitar que seja eliminada pelas fezes ali, e você está segurando o organismo. Então, tem que tomar muito cuidado com os antidiarreicos. Eles são bons, mas pensar sempre na questão da desconfiança da gastroenterite infecciosa. Então, por isso ficar atento. Se você pensar em gastroenterite infecciosa, por exemplo, principalmente pelo Clostridium, né, Difficile e o Escherichia coli, você evitar os antidiarreicos para você evitar esse tipo de situação, de poder agravar mais o quadro, né? E aí, aquilo que eu estava conversando, os antibióticos, eles são feitos em casos bem específicos mesmo. Muitas vezes um antibiótico, mas somente em muitos casos infecciosos você não usa antibiótico, apesar de ser infeccioso, porque é autolimitado, né? O problema é que não vai perdurar por muito tempo, né? Então, pensar bastante na questão do antibiótico, até porque a gente está chegando num tempo que o antibiótico, a gente está chegando numa situação que a resistência está se tornando cada vez maior, e nós médicos somos muito culpados disso, né? Que prescrevemos antibióticos para diversas patologias e sem necessidade, né? Então, ficar sempre de olho nessa questão dos antibióticos aí. Bom, e agora eu vou falar um pouco do Clostridium difficile, que é sobre o tratamento dele. Vou falar inicialmente também dele, né, as causas, né, ficar de olho a desconfiança de ter essa bactéria pelo uso até dos antibióticos, porque os antibióticos muitas vezes matam a flora intestinal específica e facilitam a proliferação dessa bactéria. Então, você tem que ficar bem de olho, e o tratamento dela, como vocês podem perceber ali,
é feita por vancomicina oral. Como eu disse, né? Vancomicina oral, né? O pessoal do questionário aí vai ver que as respostas estão bem direcionadas aí. Entendeu? E a recidiva é em 20% dos casos. Isso que eu achei interessante como novidade, assim, que não tinha na minha época, transplante de microbiota fecal para casos de múltiplas recorrências. Então, é o famoso transplante de fezes, que está muito divulgado. Isso, na verdade, hoje em dia, que é um tratamento que já tem comprovação científica e realmente funciona muito bem, evitando as complicações do paciente difícil, que é a colite pseudomelanosa, que foi lembrado aqui por um colega aqui, que eu até... Então, na verdade, é bem interessante essa questão aí do transplante de fezes, né? É uma coisa bem interessante e bem esquisito também, né? Mas pelo que eu li aqui dos estudos, a coisa é relativamente simples, não é muito complicado, não. O problema, eu acho que é mais convencer mesmo, né? Porque não é fácil, não, né? E aí vou passar também para cliptosporidiose, o tratamento também é nitazoxina, 500 miligramas 2 vezes ao dia por 3 dias. Isso aí eu quis dar um exemplo que o pessoal da atenção básica para ter questão de alguns tratamentos, mas não vou focalizar tanto no tratamento porque senão a aula também se tornaria muito extensa. Então, agora vamos passar. Uma coisa importante, nas gastroenterites bacterianas, aquilo que eu estava falando, os antibióticos nem sempre são necessários. Por exemplo, no caso das salmonelas, eles não ajudam, nos casos, às vezes, prolongando até a eliminação nas fezes. Então, e eles também são ineficazes, por exemplo, para Staphylo aureus e o perfringens, que são das gastroenterites tóxicas. Isso eu achei até interessante, que, revisando isso daí, eu vi essa informação que eu achei bem útil, que as gastroenterites tóxicas, mesmo com Staphylo aureus e o perfringens, você não indica um antibiótico. É interessante, né? Você vai pensar, né? Staphylo aureus, né? Se tratar sem antibiótico, né? É difícil você pensar nisso, mas a indicação não é para fazer o tratamento com antibiótico. É interessante, é um caso a se pensar, mas o médico, né, na situação, às vezes, muitas vezes faz o antibiótico, né? Mas não seria necessário no caso. Bom, e a prevenção das gastroenterites? Isso aí é mais, né, para a questão aqui no Brasil, eu não sei, que aqui acho que não tem vacinação, mas lá nos Estados Unidos tem a vacinação para a questão do rotavírus, que é muito interessante, do 0 aos 6 anos. Inclusive, lá é feito de uma maneira sistemática. Inclusive, lá, a principal causa, que antes era o rotavírus já praticamente está em níveis baixíssimos. E aí já foi ultrapassado pelo norovírus como principal causa. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem ainda esse tipo de prevenção, né, para essas crianças aí. Já faz? Então é bom falar aqui, que eu achei que ainda não tivesse fazendo, mas então no Brasil já se produziu, então já está fazendo parte, mas a gente só não tem estatística, né? Lá nos Estados Unidos provavelmente então, a estatística vai ser parecida com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, vai mudar a questão da primeira causa. Mas então agora a gente vai passar para a questão, a primeira aula é gastroenterite e diarreias. Então, vou dar uma passada rápida aqui para as diarreias, mas parece que a bateria do notebook aqui está acabando aqui. Acho que não.
Acho que vai dar, pode ser que caia aqui no meio da aula aqui, mas acho que dá uma ligada aí. Cruza os dedos. Aí, já colocamos aqui ligado na tomada, acho que não vai ter problema agora não. Mas agora eu vou falar um pouco sobre as diarreias. E uma coisa interessante que o conceito de diarreia ele é muito variado assim nos livros, entendeu? E aí eu peguei o conceito de uma publicação que ele diz que a quantidade de fezes é maior que 200 gramas dia. Então, logicamente, é difícil, né, você avaliar por questão de gramas, né? Mas, na verdade, podemos dizer que também você vai avaliar junto a fluidez também nas fezes, né? Mas essa questão da fluidez das fezes já não é tão mais importante quanto antigamente a gente dava. Os tratados agora estão dando mais importância a essa questão da maior 200 gramas dia de fezes como uma definição assim principal. E aí associado à mudança, né, de fluidez das fezes, né? Porém, existem diversas exceções, como pessoas que ingerem muitas fibras, né? Tem o tenismo também, que é aquela sensação de que você vai ter, você tem a vontade de defecar e não defeca, né? Então, isso daí muitas vezes associado até mesmo com os quadros de ansiedade, né? Estresse. Então, isso aí também pode ser confundido, né? A própria incontinência fecal também, que muitas vezes é confundida com a diarreia. Às vezes incontinência fecal por problemas neurológicos, entendeu? Crônicos ou outro tipo de doença. Então, acho que o clínico da unidade básica tem que ficar atento, né, a esses pequenos detalhes, né? Perguntar sobre alimentação, sobre os fatores associados aí às diarreias, né? E também está muito já feito com a primeira aula, né? Então essas aulas são todas meio correlatas, meio ligadas entre si, assim. Então vamos passar agora para as complicações da diarreia, né? Que é aquilo que eu falei, a desidratação, né? Que pode levar ao choque hipovolêmico, né? Essa é a principal causa de morte da diarreia. Então ficar sempre atento, né? Para os casos de desidratação grave, severa, não deixar de internar para a hidratação venosa abundante para evitar esse tipo de morte desnecessária, né? E também a hipopotassemia e hipomagnesemia, né? São complicações importantes aí, mas principalmente as causas de óbito são a hipovolemia mesmo e choque hipovolêmico, que é a principal causa de óbito aí associada às diarreias aí. Bom, a etiologia a gente pode dividir, né, as diarreias, né, principalmente, né, as diarreias osmóticas, né, e a diarreia ou por aumento de secreção ou por diminuição de absorção. Então, aí, na verdade, nas diarreias já vão entrar, né, as gastroenterites, as má absorções, os tumores, entendeu? E por carga osmótica, muitas vezes, né, a lactose, você usa até mesmo muito a questão do manitol para fazer preparo intestinal, então ele causa uma diarreia osmótica aí, muitas vezes xarope de milho também, o próprio laxante ele causa uma diarreia osmótica. E também a quarta causa, na verdade, é aumento de secreção, diminuição da absorção ou diminuição de tempo do trânsito do alimento no intestino, né? Por exemplo, paciente com cirurgia bariátrica, eles muitas vezes ficam com complicações crônicas aí de diarreias por diminuir o tempo, né, de contato do alimento com a superfície intestinal. Pode ser uma ressecção também gástrica, né? A própria doença inflamatória intestinal, entendeu? A doença celíaca também, entendeu? E as vilosidades elas sofrem ataque dos anticorpos, entendeu? Então você perde uma parte de contato do alimento ali com aquela região e aí você aumenta a liberação por não ter tido muito contato, diminui o tempo de contato ou área de superfície do alimento com essa questão da absorção dos alimentos.
E aí vou falar um pouco para vocês de coisas bem práticas, assim, né, para atenção básica, dos alimentos que pioram a dieta, diarreia, né? A maioria das pessoas sabe, mas é sempre bom lembrar, né, para perguntar na anamnese, né, a cafeína, né, frutose, lactose, coma de mascar, pode estar associado, pessoa que faz muito uso, né? Antiácidos como magnésio, os chás, os refrigerantes, os leites, os sorvetes, as balas, da questão da diarreia osmótica, né? Cerejas, tudo que tem, na verdade, é até muito usado como tratamento caseiro, até mesmo a questão da ameixa, né? O paciente, doutor, já tentei usar ameixa nos casos de constipação, então é um produto muito usado, já bem conhecido, mas ele pode realmente dar diarreia se for usado em pessoas que não têm, né, constipação intestinal, né? Então, na verdade, ele também pode causar, né? Se é a causa, né? Bom, então, do exame físico. O exame físico, como eu falei, tem que fazer um exame físico completo, né? E dar atenção especial para o abdômen, né? E o toque retal para avaliar a competência esfincteriana. E nesse toque você também já pesquisa, né? Já vê se sai algum sangue na luva ou se tem alguma hemorroida associada, né? Então, na verdade, é importante também, além disso, você muitas vezes pedir o sangue oculto nas fezes também, para ver se não tem nenhum sinal de sangramento, para tentar descobrir o que está levando àquela causa de diarreia. Então, mas o mais importante sempre é a anamnese, o exame físico, e focar bastante no exame do abdômen, para você, na palpação, né, a ausculta abdominal, então não esquecer da parte, né, da avaliação física importante. E não esquecer que o toque retal realmente é um exame bem importante, inclusive nas diarreias, né? Logicamente, você não vai fazer em todos, né? Mas nos casos mais complicados é importante fazer, porque se você está na dúvida, né, é melhor você ter uma avaliação mais completa, né, do que você deixar passar, às vezes, patologias potencialmente mais graves, né, que podem levar a quadros mais sérios e muitas vezes você deixou passar por um exame mal feito ou você não ter pensado numa patologia mais séria associada ao quadro da diarreia. E muitas vezes, normalmente, você vai investigar mesmo diarreias mais crônicas, né? A partir de 4, 6 semanas aí, porque na maioria dos casos ela é autolimitada, né? Como eu falei até que as principais causas, uma das principais causas é a gastroenterite, que a gente estava falando anteriormente. Então, normalmente são quadros, né, bem autolimitados, né? E aí nós vamos pensar e olhar sempre os sinais de alerta aí na diarreia, né? Lembrar sempre da febre, né? Que é um sinal de alerta, porque aí você pode já estar pensando mais numa uma diarreia mais complicada, que ela, por exemplo, pode ser até uma diarreia infecciosa ou uma diarreia complicando para um quadro mais severo, né? Então, você também tem que ver se não tem sangue ou pus nas fezes, perguntar isso exaustivamente, como é que está a situação das fezes, se tem muco, sangue associado, avaliar os sinais de desidratação, verificar como é que está, se a pessoa tem sinais de desidratação com a turgência jugular, verificar se a pessoa tem a vasculatura, né, da capilar está com preenchimento bom, que aí avalia bem se essa parte da desidratação também. E esses sinais, além de ver os sinais de desidratação, ver a questão da perda ponderal. Se a pessoa perdeu muito peso nos últimos tempos, para pensar numa neoplasia maligna, né? Então tem que estar sempre ligado, né, nesses fatores aí, nesses sinais de alertas. E aquilo que eu falei, principalmente a gente investiga mais os casos de diarreia crônica, né? E aí, que a maioria das diarreias, logicamente, é autolimitada. Então, só vamos precisar mesmo de você pesquisar, mais importantemente, os quadros crônicos, né? Então, nós vamos passar para a questão agora do sinal de alerta, nós vamos para os exames aí.
Bom, o exame para diarreia sem complicação, como eu falei, exame físico, anamnese, exame físico, não precisa fazer mais nada, que não requer nenhum exame. Mas aí é aquilo que eu estava explicando, na diarreia crônica, mais de 4 semanas, normalmente 4, alguns livros consideram 6, e aí você requer uma avaliação mais pormenorizada, né? Mas se não for nesses casos, só a anamnese e exame físico já estaria de bom tamanho aí para você fazer a conduta, né? Então, o que eu coloquei aqui de exames que podem ser pedidos, que podem ser importantes para investigar esses quadros mais crônicos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é importante, pesquisa de gordura também, que é importante para síndromes má absortivas, que você pode avaliar, os eletrólitos, logicamente, né? Se você tiver pensando em giardia, logicamente, parasitose, você pode até pedir um PCR para giardia, um hemograma completo, sorologia para doença celíaca, nunca esquecer, entendeu? A doença celíaca é uma importante causa de diarreia crônica, né? E, além disso, TSH e T4 livre, porque é uma importante causa de diarreia crônica também, é o hipertiroidismo. Então, tem que pensar bastante nisso. E uma dosagem interessante que eu vi aqui que pode ser feita também é a lactoferrina, para você fazer o rastreamento de doença inflamatória intestinal, né? Quando você pensar nas retocolites ulcerativas, doença de Crohn, você pode pedir essa dosagem para você avaliar se tem mais chance de ser uma patologia dessa ou, por exemplo, podendo ser uma síndrome do intestino irritável, que muitas vezes se confunde, né? Então, se você está na dúvida, você avalia com essa lactoferrina aí para triar melhor isso daí. E, além da lactoferrina, se você tiver suspeitando doença inflamatória intestinal, você obrigatoriamente tem que fazer uma colonoscopia, né? Para você avaliar e biopsiar, né? Para ver que aí o histopatológico vai dizer se é retocolite ulcerativa, se é doença de Crohn. Você avaliando pela colonoscopia também você pode avaliar se tem alguma lesão intestinal que tenha suspeita de tumor, algum tumor maligno também pode ser biopsiado nas causas de diarreia. Por isso que é importante às vezes você investigar, porque às vezes você descobre uma coisa que você não imaginava. Então é por isso que você tem que fazer uma investigação pormenorizada quando a diarreia ela for crônica. Não deixar de fazer isso, porque provavelmente vai aparecer alguma coisa diferente do habitual. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui também é um caso de diarreia crônica. Na verdade, eu acho que eu estou falando dos pacientes da minha família aqui, mas é que a gente vai lembrando, né? A minha irmã, por exemplo, ela tinha uma diarreia crônica com mais de 6 semanas de investigação e não se descobria a causa. Fez todos os tipos de exame e tudo mais. Quando chegou à conclusão do diagnóstico, era uma shigella. Então, na verdade, as parasitoses, né, às vezes, o que acontece? O exame parasitológico das fezes é um exame muito falho, né? Não mostra praticamente, é um exame que falha muito. Então, as parasitoses você nunca pode esquecer delas, né? Então, aquela história, né? A parasitose, na dúvida, é melhor tratar, né? Então, você faz o tratamento e observa se houve recuperação do quadro ou não, porque muitas vezes você está diante de uma parasitose e muitas vezes só descobre tratando, né? E é uma coisa bem prática, né? Você faz o tratamento e reavalia depois, porque muitas vezes no exame de fezes parasitológico você não vai pegar uma shigella, muitas vezes, ou outras doenças parasitárias que o exame de parasitológico das fezes é muito falho. Então, acho que é importante deixar aqui bem lembrado aqui o pessoal de investigação aí na unidade básica. Aí. Então, os exames são basicamente esses. O tratamento é aquilo que a gente já tinha conversado sobre as gastroenterites, né? Não vai mudar muito, né? Por isso que o meu tema aqui ele se mistura um pouco, né? Um tema complementa com o outro. Depois, até na próxima aula também vai ter alguma coisa relacionada, que é a questão de
de dor abdominal, né? Então, o tratamento seria corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, né? Juntamente com a desidratação, né? Se for o caso, né? E não esquecer dos antidiarreicos de novo, né? Como eu já tinha falado, né? A suspeita de doença que tenha toxicidade sistêmica, na verdade, se tiver suspeita de doença infecciosa toxêmica, nunca usar, porque aquela questão da toxina dela ficar ali nos intestinos e piorar o quadro. Então, os antidiarreicos só para mesmo para diarreia não sanguinolenta e sem toxicidade sistêmica. Então, ficar atento a isso aí. E nos quadros de diarreia leve, aquele caso até que eu expliquei ali da minha nenê, né, a reidratação oral muitas vezes resolve os quadros, né? Então, não precisa nem muitas vezes de ir para internar, né? E ficar de olho sempre nos fatores dietéticos, né? Que estão muito associados, nunca esquecer na anamnese de perguntar essas questões dietéticas aí para que muitas vezes solucionam o caso de maneira fácil e sem exame nenhum, né? E muitas vezes só a dieta mesmo errada que está levando a pessoa a ter quadros de diarreia e muitas vezes fácil de resolver, né? E aí a gente não vai gastar tanto dinheiro investigando coisa desnecessária por hábito alimentar somente, né? E por somente às vezes o médico esquecer de fazer certas perguntas específicas, a gente deixa passar muita coisa, né? Eu acho que a atenção básica é justamente aquela questão, né? É o filão aí que estão passando, né? Que dá para resolver realmente, é o filão e realmente que funciona, né? Resolve-se muita coisa realmente na atenção básica, né? Então, é justamente isso, entendeu? Então, esse quadro aí, acho que é um quadro que a maioria dos casos vai resolver tranquilamente na atenção básica aí. Eu vou terminar a primeira parte das aulas aí, tá? Daqui a pouco nós vamos começar a segunda etapa aí, tá certo? Então, a questão das perguntas, a gente não faz agora, né? Vou ter um intervalinho agora, o pessoal vai responder, e acho que no final das duas aulas eu passo o gabarito aí. No chat, talvez tenha alguma pergunta aí, entendeu? Então, eu também não sei se eu vou conseguir saber responder. Até que não tenha mesmo. Eu já até fui surpreendido com a vacina aqui, que já tinha, já tinha até começado a campanha aí, eu nem sabia. Vai perguntar? Não. Eu ia perguntar, chegou a fazer alguma leitura sobre os probióticos nos quadros de diarreia? Eu dei uma lida na questão dos probióticos e parece que tem vários probióticos que funcionam muito bem nos quadros de diarreia leve, né? Eu acho que são bem indicados, né? Já tem, acho que, uma boa literatura científica aí indicando, né? Inclusive, eu mesmo tomo quando tem algum quadro de diarreia e funciona. Ajuda bastante mesmo, né? É aquela velha história também dos 30%, né? Se você acha que está tomando alguma coisa que vai te ajudar, né? Na dúvida, né? 30% do efeito placebo, ele sempre funcionou, né? Então, mas realmente já tem literatura médica mostrando que tem valor significativo aí, né? Nas diarreias leves, né? Mas também é difícil testar, né? Porque vai saber como é que você vai testar, se é uma coisa que é autorresolutiva muitas vezes, né? É difícil você avaliar bem, né? Então, por isso que às vezes essa questão a literatura fica dizendo que alguns casos que usa, outros não, então na verdade, mas que eu tenho visto de literatura aí que é para usar nos casos leves.
Agora nós vamos recomeçar a segunda parte, que é a primeira parte foi mais extensa, que era as gastroenterites e a questão das diarreias. Então, agora a segunda parte da aula vai ser a dor abdominal aguda, principalmente, e vai ser uma aula relativamente curta, e vamos tentar passar para o pessoal aí da atenção básica conceitos importantes para serem lembrados aí. E vamos começar então a aula aí. Bom, a dor abdominal é uma dor abdominal bastante comum, logicamente, sentida na região que vai entre o tórax e a virilha. A dor abdominal varia de intensidade, logicamente, e pode ser recorrente ou contínua, né? Aquela dor constante, aguda ou crônica. E 40% do pessoal que procura o atendimento acaba saindo sem um diagnóstico estabelecido aí. Até um percentual bem alto, né? Quase 50%, né? Então, na verdade, essa estatística aí também varia muito de local para local, de investigação para investigação, né? Muitas vezes uma investigação bem feita, ela diminui bastante, né? Percentual que sai sem diagnóstico, né? Mas é uma investigação às vezes, mas na média geral, 40% não consegue definir o diagnóstico etiológico da sua causa abdominal, que é um número razoavelmente alto, né? Bom, os sinais e sintomas abdominais são tão graves no abdômen agudo que muitas vezes O que houve? Tá saindo som? Acho que é o pretinho ali que está atrapalhando o que está escrito ali. Acho que é o setup do computador aí, eu não sei. Vamos ver se a gente consegue corrigir que está em cima do isso. Volta um aí. Bom, então vou voltar aqui. Bom, então o abdômen agudo muitas vezes, né, é considerado um caso que deve ser explorado, né, cirurgicamente, né, pela gravidade, né, que é o quadro, né, muitas vezes é cirúrgico, né, como uma apendicite, uma perfuração intestinal e etc. Então, ficar sempre ligado no quadro de abdômen agudo, porque muitas vezes evolui para cirurgia, né? E a etiologia da dor abdominal aguda, né? Muitas doenças intraabdominais, elas causam dor abdominal aguda, né? Então, e aí o que é mais importante nesses casos, né? A gente tentar definir, né, pelos quadrantes do abdômen, ter mais ou menos as patologias, né, que a gente pode encontrar aí. Por exemplo, no quadrante superior direito, o que a gente vai pensar, né? Uma colicistite, uma cólica biliar, né? Quadro de hepatite, úlcera do adenal, perfurada e etc., né? Já o superior esquerdo, se tiver uma dor abdominal, você vai pensar numa gastrite, numa doença esplênica, né? Então, sempre tentar direcionar pelos quadrantes, aí é uma avaliação importante você saber para tentar descobrir onde exatamente a dor abdominal é. Mas, logicamente, também ter certeza também só pelos quadrantes onde a dor está. Muitas vezes você tem que ficar ligado, porque às vezes você tem um quadro de epigastralgia, que muitas vezes é um quadro de dor abdominal, mas na verdade, às vezes a dor é referida e pode ser que o cara esteja infartando. Então não ficar também ligado só na questão do quadrante, né? Então, porque existe a dor referida que muitas vezes ela mascara e engana a gente do local da real patologia onde que se encontra, né, a doença. Então, mas é uma boa
delimitação você definir por quadrantes, né? Por exemplo, o quadrante inferior direito. Aí o que você já vai pensar? Numa apendicite, uma diverticulite secal, já vai pensar numa adenite mesentérica, então, e aí no inferior esquerdo, por exemplo, vai pensar numa colite isquêmica, uma diverticulite já de sigmoide, então você vai tentando direcionar bem onde está essas patologias. Por exemplo, no quadrante inferior direito, por exemplo, os quadros de apendicite, você não pode deixar de examinar no exame físico a questão da descompressão dolorosa, né, que é importantíssimo, né? No ponto de McBurney, você determinar se tem uma descompressão dolorosa e para ter uma chance maior de ter uma apendicite. Então, você não pode deixar de examinar de maneira bem extensa seu paciente. Então, você delimitando os quadrantes, você tem que examinar bem cada quadrante desse, inclusive, além da palpação, você também fazer a ausculta, né? Porque, por exemplo, um abdômen agudo com uma obstrução intestinal, você vai pensar numa patologia mais específica. Por exemplo, se você ausculta os intestinos e vê que tem peristalse, já é outra situação, já é uma situação menos grave, né, a princípio. Então, você nunca deixar o exame físico de lado, porque, como eu estava falando, nessas patologias que eu estou dando as aulas aqui, a anamnese e o exame físico é fator preponderante e de maior importância para você chegar ao diagnóstico e o tratamento certo. Então, agora vamos passar. Como eu estou batendo sempre agora nessas aulas aqui, anamnese e exame físico, né? Inspeção, ausculta, palpação são fundamentais, como eu já tinha falado. Ficar sempre de olho, né, nessas questões específicas. E aquela história, e nos quadros graves, muitas vezes uma dor abdominal intensa, sem resposta, às vezes até analgesia, ou mesmo às vezes até fentanila ou até morfina, você tem que mandar para laparotomia exploradora, né? Não tem jeito, né? São casos, às vezes, que são bem graves, que você tem que passar para um tratamento mais, na verdade, diagnóstico e tratamento mais agressivo, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, com desenvolvimento tecnológico, que eu vou até falar, que está relacionado com as questões que eu coloquei, essa questão da laparotomia exploradora está diminuindo bastante, né? Dá bem, né? Também não é para menos que a tecnologia justamente para isso, né? Mas em alguns casos é obrigatório fazer a laparotomia exploradora para chegar a um diagnóstico e já fazer o tratamento. A avaliação, passamos para isso, os casos graves. Temos que avaliar também os sinais de alerta, como eu falei, né? A dor intensa intratável com analgésicos, isso é importantíssimo, né? Então, caso, às vezes, até que você tem que ir para a laparotomia exploradora porque a pessoa não responde ao tratamento analgésico comum. E muitas vezes nem até a morfina e nem a fentanila. E aí, o que acontece? Ficar de olho também nos sinais de choque, né? Ou a taquicardia, ou a hipotensão, ou a diaforese, a confusão mental. Então, ficar sempre de olho nos estados de choque. Ou uma bradicardia intensa também, às vezes, pode acontecer. Né? É mais raro, mas que normalmente, inicialmente, dá um quadro de taquicardia, né? A hipovolemia. E aí ficar de olho sempre também nos sinais de peritonite, né? Aquele paciente que, se você encontrar na emergência muito paradinho, com o abdômen bem reto e bem parado, sem se movimentar muito para um lado nem para o outro, tentando ficar sempre na mesma posição, isso é um indicativo de peritonite, né? Ele movimenta e o peritônio, ele está inflamado, qualquer movimentaçãozinha do abdômen, ele tem dor e muitas vezes ele fica parado imóvel nessa posição. Então, é importante para você lembrar da peritonite aí. E também verificar a distensão abdominal, né? Você vê essa questão dos gases, da ausculta, se você não tiver peristalse,
com a obstrução intestinal, você sempre pensar nisso, né? Se você não pega a peristalse na ausculta, então ficar de olho nessa questão da distensão abdominal também, que pode estar associado também com presença de gases importantes no abdômen e obstrução intestinal. Bom, e os exames específicos que podem ser feitos? Bom, na dor abdominal, a gente nunca esquecer na mulher, né? O teste de gravidez é fundamental, né? Porque é um teste simples, rápido e que tem que ser descartado em toda mulher em idade fértil, porque uma causa de dor abdominal aguda é importante e que pode levar à morte é a gravidez ectópica rota, né? Então, são casos bem sérios e extremos e que, na verdade, muitas vezes não são diagnosticados facilmente, mas que se entrar na rotina de mulher fértil já fazer o exame de gravidez, você pode detectar, porque muitas vezes a pessoa não sabe mesmo que está grávida, né? Não é de se estranhar também, porque é uma gravidez ectópica, né? Então, não é a mesma coisa de que uma gravidez é normal, né? Então, muitas vezes a mulher, os sintomas são diferentes, né, da gravidez da gravidez ectópica, né? Então é importante fazer essa avaliação inicial com um exame para verificar a questão da gravidez nas mulheres de idade fértil. Exames de imagem específicos têm que ser feitos na suspeita diagnóstica, né? O exame de imagem vai ser de acordo com a suspeita diagnóstica que você está pensando, né? Então, você pode fazer um hemograma, bioquímica, mas o exame de urina ele não tem uma especificidade muito boa, né? Então, na verdade, mais é importante fazer porque às vezes tem uma dor abdominal baixa, né, que está relacionada à infecção urinária, né? Então, é importante também ter a avaliação do exame de urina, mas não é um exame muito específico, não. E aí o raio-x. O raio-x, basicamente, na dor abdominal, ele vai ver principalmente as patologias. Mais importante é perfuração e obstrução intestinal. Não dá para avaliar tanta coisa no raio-x de abdômen, não, mas essa avaliação aí já é importantíssima, né? Porque por exemplo, a perfuração é um caso cirúrgico que tem que entrar logo em centro cirúrgico e não pode esperar muito, né? Então, mas é um exame que pode contribuir. E aí agora vou falar da ultrassonografia. Essa aí é até uma das questões aí que eu coloquei. Bom, na suspeita, lógico, de doença do trato biliar, né, e da gestação ectópica, avalia muito bem, né, a questão da gestação ectópica e a doença biliar aí, né. Então, pensar na questão da cólica biliar, né, muitas vezes você tem uma litíase biliar aí associada, né, então é importante, o ultrassom pode ajudar. Mas a questão até da prova, apendicite em crianças, ele é muito bom para avaliar crianças, apendicite. Mas para adulto, ele já não avalia tão bem, porque, na verdade, o processo inflamatório da criança é bem mais fácil de ser visualizado no ultrassom, mas para o adulto ele já não é tão bom. Então, para o adulto, para apendicite, já não seria um exame tão bom para avaliação. Mas também pode ser pedido, como eu coloquei ele na questão, mas ele é bem mais interessante nas crianças. E no aneurisma de aorta abdominal, que ele vê bem também. Então, que a grande questão do abdômen agudo é a questão do aneurisma da aorta, né, com a ruptura do aneurisma, que é muitas vezes fatal, né? Então, você pegar uma ruptura que está no início, na verdade, você ainda tem chance de fazer uma cirurgia, né? Então, é importante, muito importante para avaliação. Deixa eu ver aqui. Ultrassom. E agora, uma estatística que eu achei bem interessante, até a questão mesmo para você aumentar aquele diagnóstico, que hoje em dia você, com a TC com contraste abdominal oral e venoso, você consegue
fazer a avaliação diagnóstica 95% dos pacientes com dor abdominal significativa. Né? Então, é uma estatística que eu achei bem impressionante. Assim. Que, na verdade, eu até falei, acho que dá para guardar nessa aula, é isso, que a taxa de laparotomia negativa caiu muito, porque com esse exame aí, um exame que realmente faz a diferença nesses tratamentos aí, mas que não é feito em todo o hospital, logicamente. Né? Então, pode chegar realmente a 95% de estabelecimento da etiologia aí do problema. Então, isso aí é muito importante. E ficar de olho sempre que você nunca deve evitar a cirurgia para ficar aguardando um exame, né? Por exemplo, não tenho contraste oral ou venoso, então vamos esperar o contraste chegar ou esperar. Muitas vezes, na questão do abdômen, da dor abdominal aguda, se esperar para fazer alguma coisa, a pessoa já morreu, né? Então, não dá tempo. Então, muitas vezes ainda tem que partir para laparotomia exploradora sem esperar. Se viu os sinais estão ficando mais graves, não tem jeito. Tem que partir para laparotomia exploradora às cegas mesmo e tentar descobrir o problema ali na hora, porque senão não vai ter outra chance. Bom, e o tratamento? Na verdade, hoje em dia, eu ouvia muito dizer isso, né, na minha época, que eu estudava essa parte mais, hoje em dia não tanto por causa da minha especialidade, mas que o pessoal não gostava de fazer analgesia porque mascararia os sintomas, né? Então vou perder o diagnóstico porque eu estou fazendo analgesia. Mas hoje em dia isso aí já caiu um pouco por terra. Você hoje em dia já está indicado realmente fazer analgesia, porque os estudos mostraram que não faz tanta diferença. Uma analgesia leve, você consegue chegar ao diagnóstico da mesma maneira se você não tivesse feito nada de analgesia. Então, você não deve evitar realmente trazer um conforto para o doente, né? Porque, afinal, o médico, ele, na verdade, uma das obrigações dele é cortar o sofrimento, né, do doente. Então, questão de evitar a dor, né? Então, não ficar melindrado para usar uma fentanila ou uma morfina para aliviar a dor do paciente, isso não vai mudar tanto a sua conduta, não vai te dificultar tanto no diagnóstico. Pelo contrário, vai muitas vezes deixar o doente mais tranquilo, com menos dor, facilita até mesmo de você chegar a um diagnóstico e examinar de maneira mais fácil o paciente, né? Então, essa questão, eu acho que já caiu um pouco por terra, que antigamente se falava muito, deixa sem analgesia para a gente ver melhor a patologia. Então, essa questão é um ponto importante também para a gente lembrar isso, certo? E acho que é basicamente isso. Deixa eu ver os pontos chaves aqui. Procurar primeiro as causas com risco de vida, isso aí eu já tinha batido bastante, né? Causas com risco de vida, ficar sempre de olho, por isso não aguardar tanto exame, se precisar lá para a laparotomia exploradora, né? Não esquecer de descartar a gestação ectópica nas mulheres de idade fértil, né? E buscar sempre os sinais de peritonite, choque e obstrução. E pensar só que também os exames de sangue não são de valor grande, né? A verdade vai ajudar um pouco, às vezes você tem uma anemia importante no sangramento, né? Mas ele não vai te ajudar muito assim no teu diagnóstico, não, da dor abdominal aguda, não. Mas é importante para ver leucocitose, quadros de infecciosos, se tem desvio para a esquerda ou não, mas não vai ajudar tanto, não. Então, acho que os pontos-chave da aula acho que são esses aí. E aí eu finalizo aí. Se o chat tiver alguma pergunta, eu puder tentar responder aí. Então, acho que é basicamente isso. A aula foi bem... não é um tema muito comprido, então um tema relativamente curto, então acho que está finalizado aí.
Professor Fernando, parabéns pela aula. Eu, só por curiosidade, como que o radiologista define se ele vai poder usar o contraste oral ou não? Eu imagino que em muitos casos ele não pode usar, né? Em época de faculdade a gente não tinha isso, então eu não tenho essa noção, né? Você tem? Na indicação do contraste oral, imagina assim, um paciente com dor abdominal, com obstrução intestinal, que o contraste oral seja usado só em casos que o trânsito tá possível. Na verdade, o contraste oral é nesses casos que o trânsito está mais possível de se fazer, né? Se não tiver como se fazer por causa do trânsito, aí faz somente com venoso, realmente, né? Aí perde um pouco aqueles 95%, né? Aí vai cair, né, o diagnóstico, mas aí o ideal é que faça os dois, realmente, entendeu? Então, mas se não tiver como fazer, você faz só o venoso, né? Com certeza. Saberia dizer quanto tempo precisa esperar depois da extração do contraste oral para fazer o exame? Essa questão aí, na verdade, eu acredito que, pelo que eu tenho visto lá da época que eu vi lá dessas leituras também, acho que no máximo 2 horas, no máximo, mas acho que é um tempo também demorado demais, né? Mas eu realmente não tenho certeza, não. Teria que dar uma olhadinha aí, que é essa questão específica para radiologia, eu não sei exatamente o tempo certinho, tá? Mas aí eu posso procurar dar uma olhada e te responder depois. Beleza? Aconteceu uma pausa agora de até fazer os pós-testes aqui. Em seguida, a gente faz a correção das questões. Então, agora a gente vai começar o pós-teste aqui e responder as perguntas que foram feitas na aula. Vamos passar as respostas aqui. Eita. Aqui agora, o primeiro é gastroenterite e diarreia. Bom, o vírus de maior frequência, né? É por isso que eu falei que está bem explicitado nas aulas, né? Eu já coloquei, né? O rotavírus e o norovírus, que são os vírus de maior frequência nas gastroenterites, né? Então, tá bem fácil aí depois da aula, né? Depois que faz a aula, fica mais tranquilo, porque estava bem nas aulas da resposta. Questão número 2, né? Tratamento da gastroenterite difícil, né? Que é a vancomicina oral. Ela pode ser feita. Questão número 3, assinar a alternativa verdadeira. Nas gastroenterite bacteriana, aquilo que eu falei, que nem sempre os antibióticos são necessários, né? Tem vários, aqui é a mesma gastroenterite pelo estáfilo, que não é obrigatoriamente o antibiótico usado, né? Então, a verdadeira aí é a questão, o tratamento para criptosporídea com nitazoxazida. Nitazoxazida. Essa era a verdadeira. Antibióticos são eficazes nas gastroenterites tóxicas? Não são, apesar de que parece até interessante, porque a princípio você vai achar que tem eficácia, mas não tem, né, nas gastroenterites tóxicas. E não existem vacinas para o rotavírus, já existe, né? Inclusive, principalmente nos Estados Unidos, eu já vi até que aqui no Brasil estão fazendo, isso aí eu ainda não tinha nem colocado aqui, mas também aqui também já entrou no calendário. A definição de diarreia, né, que não é só fezes amolecidas hoje em dia, né? Não é só a fluidez das fezes, né? Acho que o que bate mais mesmo que eu vi é a quantidade de fezes ser maior que 200 gramas dia, né? Sei que ninguém vai sair aqui com uma balança para pesar, né? Mas a definição que está mais que estão mais colocando nos livros hoje em dia aí da questão das diarreias aí, não se basear tanto só na fluidez nas fezes amolecidas, pensar mais nessa questão da maior de 200 gramas. Não é complicação das diarreias, né?
Então, primeiro, vamos ver quais são as complicações da diarreia, né? O choque hipovolêmico né? Como eu te falei, né? A desidratação grave também, né? A hipopotassemia também porque perde potássio, né? O que não é a hipocalcemia. Então, essa aqui estaria que não é complicação. Aí agora, pós-teste de dor abdominal. Marque a alternativa correta. Bom, a alternativa correta, naquela estatística que a gente colocou lá, né? 60% dos pacientes, né, recebem o diagnóstico etiológico, né? 40% não recebe. 40% a gente acaba não descobrindo. Então, está quase meio a meio. Né? Doenças que dão dor abdominal em quadrante superior direito. Essa daqui estava até bem fácil, né? Policistite, a cólica biliar e a hepatite, né? São realmente a localização mesmo no quadrante, né? O raio-x de abdômen deve ser pedido em todos os casos de abdômen agudo, na suspeita de cálculo biliar, na suspeita de perfuração intestinal ou obstrução intestinal, na suspeita de peritoniite. A gente colocou lá na aula, né, que raio-x de abdômen é perfuração intestinal ou obstrução intestinal. Nos outros casos, não deve ser indicado. A quarta questão, assinale o item falso. Aqui o item falso, né, seria o ultrassom, né, em adulto. Né? E, na verdade, para adulto ele não é bom para ver apendicite. Na verdade, ele é bom para criança. E o ultrassom ele pode ser pedido, né, doença do trato biliar, gravidez ectópica e aneurisma na aorta abdominal. Esses são os corretos. E aí, agora, a marca alternativa correta, né? Aquela estatística que é bem impressionante, né? A questão do tecido contraste abdominal, que para dor abdominal ela tem 95%, né, de chegar ao diagnóstico quando a dor abdominal significativa. Né? Então, é uma estatística bem interessante, um exame bem interessante. Só teria que ver a questão do contraste depois para passar aí para vocês aí, que isso daí eu não soube responder inicialmente, mas eu posso pesquisar isso aí depois e passar para o grupo. Aí é basicamente isso. Né? E o próximo encontro aqui já vai ficar marcado aqui, 3 de março, Dr. Raul Dias, dermatite de contato, dermatomicose e onocomicose. 3 de março, nosso próximo encontro aí. Boa noite para todos aí. E até o nosso próximo encontro aí.